A pergunta que todos têm medo de fazer pode ser a mais libertadora de todas. Por quê? Porque vivemos numa época estranha. Uma época em que fazer certas perguntas é confundido com julgar, em que buscar compreensão profunda é interpretado como preconceito disfarçado. E no meio desse mal-entendido, uma questão legítima fica suspensa no ar, sem resposta satisfatória. Por que existem pessoas homossexuais? Preste atenção neste número. Em todas as culturas humanas já estudadas, de sociedades tribais isoladas a metrópoles contemporâneas, aproximadamente 3 a 5% da população manifesta atração por pessoas do mesmo sexo. 3 a 5%. Um padrão constante, que atravessa milênios, que aparece em todos os continentes, que se repete independentemente de religião, ideologia política ou estrutura social. Não é curioso? Se fosse puramente genético, seria uma falha evolutiva que deveria ter sido eliminado há muito tempo. Se fosse puramente escolha consciente, por que o percentual seria tão consistente? Se fosse puramente construção social, por que aparece mesmo em culturas que a condenam severamente? Imagine agora uma possibilidade diferente. Imagine se a resposta para essa pergunta não envolvesse nem genes deterministas que definem tudo no nascimento, nem escolhas conscientes feitas por capricho, nem construções sociais vazias que negam qualquer base real. Imagine se houvesse algo muito mais profundo, algo que honra tanto a ciência quanto a experiência humana, algo que respeita tanto a biologia quanto a psique. Esse algo existe e vem de um lugar inesperado. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que rompeu com Freud e fundou a psicologia analítica, ofereceu uma resposta que a maioria das pessoas nunca ouviu. Uma resposta que não trata a homossexualidade como patologia a ser curada, nem como mero acaso biológico, nem como invenção cultural. Uma resposta que reconhece a homossexualidade como manifestação legítima de algo muito maior, a diversidade arquetípica da psique humana. E aqui está o mais fascinante. Culturas antigas já sabiam disso. Entre povos nativos da América do Norte, indivíduos que hoje chamaríamos de homossexuais eram reconhecidos como pessoas de dois espíritos, xamãs, curandeiros, mediadores entre o mundo masculino e feminino. No Império Romano, os sacerdotes da deusa Cibele, chamados Galai, expressavam o que hoje entenderíamos como transgeneridade ou homossexualidade e eram vistos como portadores de sabedoria sagrada. Essas culturas não perguntavam por que essas pessoas existem, como se houvesse um defeito a explicar. Elas perguntavam para que essas pessoas existem. Qual o propósito único que sua configuração psíquica traz ao coletivo? E essa mudança de perspectiva, de por quê para quê, é exatamente o que Jung nos oferece. A tese que vamos explorar hoje é esta: a homossexualidade, segundo Jung, emerge da configuração arquetípica única de cada psique, não como desvio, mas como manifestação legítima da diversidade do inconsciente coletivo humano. Hoje vamos iluminar uma questão que a maioria evita, mas que todos precisam compreender. Vamos fazer isso com seriedade intelectual, com respeito profundo pela dignidade humana e com a consciência iluminada pelo saber. Vamos começar pelo óbvio. Essa pergunta incomoda. E incomoda por razões diferentes, dependendo de quem você é. Se você é uma pessoa homossexual, talvez essa pergunta traga memórias dolorosas. Quantas vezes você ouviu o porquê, carregado de julgamento? Quantas vezes precisou se defender, como se sua existência precisasse de justificativa? E quantas vezes, talvez na solidão da madrugada, você mesmo se perguntou: por que sou assim? Não por vergonha, mas por genuína curiosidade sobre sua própria natureza. Se você é pai, mãe, amigo ou familiar de alguém homossexual, talvez tenha se pegado querendo entender, mas com medo de que a própria pergunta soasse como rejeição, como se perguntar por quê fosse o mesmo que dizer: isso está errado. Então você guarda a pergunta,
engole a curiosidade, sorri e diz, te aceito, quando na verdade gostaria de dizer, te compreendo, mas não sabe como chegar lá. E se você é alguém simplesmente curioso sobre a natureza humana, provavelmente já sentiu o constrangimento de fazer essa pergunta em voz alta. Já percebeu como as pessoas se enrijecem? Como os olhos se estreitam avaliando suas intenções? Como você precisa começar com 1000 disclaimers? Não sou homofóbico, mas... não querendo ofender, mas... só para fazer uma pergunta científica legítima. Esse constrangimento tem razão de ser. Durante séculos, a pergunta por que existem homossexuais foi feita por pessoas que já tinham a resposta pronta. Porque são doentes, porque são pecadores, porque sofreram trauma. A pergunta não buscava compreensão, buscava condenação. Mas aqui está o problema. Quando tornamos uma pergunta intocável, quando proibimos a curiosidade intelectual por medo de ofender, nós não protegemos ninguém. Apenas garantimos que as únicas pessoas respondendo serão aquelas dispostas a ignorar o tabu. E essas, frequentemente, são exatamente aquelas com as piores intenções. Então, vamos recuperar essa pergunta. Vamos tratá-la com a seriedade que merece. Porque hoje temos um problema duplo. De um lado, há quem ainda responda com o moralismo. É escolha errada, é falta de Deus, é desvio moral. Essas respostas não merecem nosso tempo. São julgamentos disfarçados de explicação. Mas do outro lado, curiosamente, também há respostas insatisfatórias. E essas vêm de lugares bem intencionados. A resposta biológica determinista diz: é genético, nascem assim, não há nada a entender, além de cromossomos e hormônios. Essa resposta tem o mérito de despatologizar, de remover o julgamento moral. Mas também tem um problema. Reduz a riqueza da experiência humana a mero automatismo biológico, como se você fosse um robô executando código genético, como se não houvesse psique, significado, propósito, apenas química. A resposta construcionista social diz: é construção cultural, uma identidade que inventamos, tudo é performance social. Essa resposta tem o mérito de mostrar como a cultura molda nossas experiências, mas também esvazia a experiência de realidade. Se tudo é invenção, se não há base nenhuma além de discurso, então a atração que você sente não é real. É apenas uma história que você conta a si mesmo porque a sociedade te ensinou esse roteiro. Você percebe o problema? Ambas as respostas, embora bem intencionadas, deixam algo fundamental de fora. A resposta genética deixa de fora a psique. A construção social deixa de fora a experiência vivida autêntica. E no meio desse debate polarizado, pessoas reais ficam sem uma resposta que honre a complexidade de quem são. Pense nisso através de uma analogia. Imagine um violinista canhoto vivendo num mundo feito para destros. Os instrumentos são desenhados para destros. As técnicas de ensino pressupõem de você é destro. A maioria dos professores nunca trabalhou com canhotos. Agora, faz sentido perguntar por que existem violinistas canhotos? Claro que faz. É uma pergunta sobre neurologia, desenvolvimento motor, lateralidade cerebral. É ciência. Mas seria absurdo perguntar isso como se houvesse algo errado. Não há causa a corrigir. Há configuração a compreender. O violinista canhoto não escolheu ser canhoto, não sofreu trauma que o tornou canhoto, mas também não é apenas um acidente genético sem significado. Sua lateralidade faz parte de quem ele é, influencia como ele interage com o mundo. Pode até oferecer certas vantagens, perspectivas únicas, soluções criativas que destros não veem. A pergunta certa não é o que deu errado. A pergunta certa é: como essa configuração funciona? Qual a sua natureza? Que características únicas ela traz? Vamos mais fundo. Pense agora na sinestesia, aquela condição onde as pessoas veem cores quando ouvem sons ou sentem texturas quando provam sabores. Para um sinestésico, ouvir a nota dó pode despertar a visão da cor azul. Comer chocolate pode evocar a sensação de veludo. Isso é real?
Absolutamente. Mensurável em exames de neuroimagem, consistente ao longo da vida da pessoa. Mas faz sentido perguntar por que existem sinestésicos? Claro, é uma pergunta sobre conexões neurais diferentes, sobre como o cérebro processa informação. Seria absurdo perguntar isso buscando patologia? Sim. Seria reducionista dizer é só genética, não há nada a entender? Também. A sinestesia é uma experiência real que emerge de uma configuração neural específica e compreendê-la nos ensina sobre a diversidade de possibilidades da consciência humana. E aqui está a terceira camada da analogia. Pense nos arquétipos psicológicos. Por que algumas pessoas nascem com vocação natural para a liderança, enquanto outras nascem com vocação para a contemplação? Por que alguns são naturalmente heróis, destemidos, orientados para a ação, buscadores de desafios, enquanto outros são naturalmente sábios, reflexivos, contemplativos, buscadores de significado? Jung diria, porque a psique humana não se manifesta em um formato único, ela tem múltiplas configurações arquetípicas. O herói e o sábio são igualmente legítimos, igualmente necessários. Ambos são manifestações autênticas do inconsciente coletivo, e cada um serve um propósito no todo maior da humanidade. Todos legítimos, todos necessários, cada um servindo propósito distinto no grande mosaico da experiência humana. E aqui está onde a coisa fica realmente interessante, porque culturas antigas entendiam isso. Os povos nativos da América do Norte tinham um conceito chamado dois espíritos, pessoas que carregavam tanto o espírito masculino quanto o feminino. Não eram vistos como doentes, não eram vistos como pecadores, eram vistos como pontes, como mediadores, como xamãs que podiam transitar entre mundos que outros não conseguiam acessar. Por que essas culturas honravam essas pessoas? Porque reconheciam que alguém que vive na fronteira entre dois mundos enxerga coisas que quem vive confortavelmente dentro de um único mundo nunca verá. O terceiro incluído, aquele que não é nem puramente A nem puramente B, tem perspectivas únicas, tem dons únicos. Os Galai, sacerdotes da deusa Cibele em Moma, expressavam o que hoje chamaríamos de homossexualidade ou transgeneridade. Eram consagrados à deusa, eram oráculos, eram considerados portadores de sabedoria divina precisamente porque transcendiam as categorias comuns. Essas culturas não perguntavam por que essas pessoas existem, buscando patologia. Perguntavam para que essas pessoas existem, buscando propósito. E essa mudança de pergunta, de por que carregado de suspeita para que carregado de curiosidade, é exatamente o que Jung oferece. Então, o que Jung disse exatamente? Para entender, precisamos começar com um conceito fundamental da psicologia analítica: ânima e ânimos. Todo ser humano, segundo Jung, carrega dentro de si dois arquétipos fundamentais. Todo homem carrega a ânima, o arquétipo feminino interno. Toda mulher carrega o ânimos, o arquétipo masculino interno. Isso não é metáfora vaga. Jung observou que homens sonham com figuras femininas que representam aspectos inconscientes de si mesmos. Mulheres sonham com figuras masculinas que representam seus aspectos inconscientes. Esses arquétipos aparecem em mitos, contos de fadas, religiões de todas as culturas. Por quê? Porque a psique humana não é unidimensional. Você não é apenas homem ou apenas mulher psicologicamente. Você é uma combinação complexa de energias masculinas e femininas, princípios ativos e receptivos, logos e eros. E aqui está o ponto crucial. Essas combinações variam imensamente. Em algumas pessoas, a configuração é mais esperada. O arquétipo contrassexual fica principalmente inconsciente, influenciando de forma sutil. Em outras pessoas, a configuração é diferente. O arquétipo contrassexual não apenas existe, mas se manifesta de forma mais dominante, mais consciente, mais integrada à identidade. E para Jung, é exatamente essa configuração arquetípica diferenciada que está na base da homossexualidade. Veja bem, ele não está dizendo homens gays são femininos ou mulheres lésbicas são masculinas. Esse seria um estereótipo grosseiro. Ele estava dizendo algo muito mais sutil.
Em alguns indivíduos, a ânima ou o ânimos não apenas coexiste, mas desempenha papel mais ativo na consciência, influenciando não só a personalidade, mas também a orientação do desejo afetivo e sexual. Deixe-me ler uma citação direta de Jung. A psique não conhece apenas uma direção masculina ou feminina, mas contém ambas em configurações infinitamente variadas. O que chamamos de homossexualidade é simplesmente uma dessas configurações. Você percebe a mudança radical aqui? Jung não está patologizando, não está dizendo isso é uma fixação, isso é imaturidade, isso é trauma não resolvido, que era o que Freud e outros diziam na época. Jung está dizendo, isso é variação natural. Isso é uma das múltiplas formas que a psique humana pode se configurar. É tão legítimo quanto qualquer outra configuração. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não conhece. Jung rompe explicitamente com Freud nesse ponto. Freud via a homossexualidade como estágio imaturo do desenvolvimento psicossexual. Jung via como configuração arquetípica diferente, não superior, não inferior, apenas diferente. Mas aqui está a pergunta que você deve estar se fazendo. Se é só configuração diferente, por quê? Por que o inconsciente coletivo produziria essa variação? Qual o propósito? E aqui Jung vai ainda mais fundo. Anthony Stevens, um psicólogo junguiano que integrou Jung com biologia evolutiva, oferece uma peça fascinante do quebra-cabeça. Estudos mostram que comportamento homossexual aparece em mais de 450 espécies animais. 450, de pinguins a golfinhos, de primatas a pássaros. Por que a evolução manteria isso? Uma resposta é a seleção de parentesco. Indivíduos que não têm prole própria investem mais em sobrinhos, sobrinhas, na prole de irmãos, ajudam a criar, proteger, educar, aumentam as chances de que os genes da família, que eles compartilham, sobrevivam. Mas há mais. Em muitas culturas humanas, pessoas homossexuais frequentemente ocupam papéis específicos: artistas, mediadores, conselheiros, xamãs, presbíteros, terapeutas. Por quê? Porque alguém que integra mais conscientemente as polaridades masculinas e femininas tem acesso a perspectivas que outros não têm. Pode entender tanto homens quanto mulheres de forma única. Pode mediar conflitos entre gêneros, pode criar arte que fala a ambos, pode ensinar, curar, aconselhar de formas que quem vive confortavelmente dentro de uma única polaridade nunca verá. O terceiro incluído, aquele que não é nem puramente A, nem puramente B, desempenha a função de equilíbrio. É a ponte, o mediador, o portador de perspectiva que transcende dicotomias. E Jung via isso não como acidente, mas como propósito, como design do inconsciente coletivo. Jean Shinoda Bolen, um psiquiatra junguiana, desenvolveu isso ainda mais. Ela mostrou que cada psique manifesta uma combinação única do que ela chama de deuses e deusas arquetípicos, padrões fundamentais de ser. Algumas mulheres manifestam mais Ártemis, independente, focada, ligada à natureza. Outras manifestam mais Afrodite, sensual, relacional, criativa. Outras ainda manifestam Atena, intelectual, estratégica, orientada para a realização. E nenhuma é melhor que a outra. São configurações diferentes, cada uma com dons únicos, cada uma necessária para a riqueza total da experiência feminina. O mesmo se aplica a homens, à orientação sexual, a todas as dimensões da psique. A diversidade não é acidente, é design. É como o inconsciente coletivo expressa sua totalidade, não através de uniformidade, mas através de multiplicidade infinita de manifestações. E a orientação sexual, para Jung, é simplesmente uma dessas dimensões da configuração arquetípica maior. Não é a única coisa que define você, mas é uma parte autêntica do mosaico único que você é. Deixe-me oferecer duas imagens que podem ajudar a visualizar isso. Primeira metáfora: a orquestra psíquica. Cada psique é como uma orquestra com instrumentos de timbres diferentes. Instrumentos de timbre feminino, a flauta, a harpa, a viola. Instrumentos de timbre masculino, o violino, o piano, o saxofone.
Na heterossexualidade, a orquestra interna dominada por instrumentos de timbre masculino busca harmonia com instrumentos musicais externos de timbre feminino, e vice-versa, gerando acordes de timbres opostos. Na homossexualidade, os instrumentos musicais que dominam a orquestra interna buscam harmonizar com instrumentos musicais externos com timbre semelhante, o que também gera música. Todas as combinações produzem música. Não há acorde certo ou errado, há composições diferentes, cada uma com características de distinto timbre e todas coexistindo na sinfonia completa da humanidade. Segunda metáfora, o mosaico arquetípico. Imagine o inconsciente coletivo como uma paleta infinita de peças, como aquelas caixas gigantes de Lego com milhares de peças de formas e cores diferentes. Cada pessoa que nasce é como um mosaico único montado com peças dessa paleta. Você pega um pouco daqui, um pouco dali, um pedaço do arquétipo do herói, um pedaço do arquétipo do curador, um pedaço de ânima, um pedaço de ânimos, um pedaço de criança eterna, um pedaço de sombra. E essas peças se organizam em padrão único. O mosaico que forma você é diferente do mosaico que forma qualquer outra pessoa. Agora, a orientação sexual não é uma peça isolada, é um padrão que emerge do arranjo total. É como o acor dominante que aparece quando você dá um passo para trás e olha o mosaico inteiro. Você não escolheu conscientemente cada peça, mas o arranjo total é autenticamente seu. É a expressão de quem você é no nível mais profundo da psique. E se você tentar forçar um rearranjo das peças para se conformar a um padrão esperado, o que acontece? O mosaico perde coerência. Você cria uma imagem que não corresponde à configuração autêntica das peças, e isso gera sofrimento. Jung tinha um nome para isso: neurose. A neurose surge quando você tenta viver de forma contrária à sua configuração psíquica autêntica. Quando você nega aspectos fundamentais de quem você é. Mas aqui está uma pergunta importante. Se a configuração arquetípica é inato ou adquirido? E a resposta de Jung é ambos, é multifatorial. Vamos entender o ciclo completo. Primeiro, base arquetípica inata. Você nasce com uma predisposição inconsciente, uma configuração de arquétipos que já está lá, no nível mais profundo da psique. Isso não é inteiramente determinado por genes, é algo anterior, mais fundamental. É o padrão que sua psique individual traz do inconsciente coletivo. Segundo, interação com imagos parentais. Nos primeiros anos de vida, você internaliza imagens da mãe e do pai. Não necessariamente os pais reais, mas as representações específicas deles. Essas imagos interagem com sua configuração arquetípica de base. Elas influenciam, moldam, complexificam, mas não determinam, não criam do zero. É como um jardim. As sementes que você planta, imagos parentais, experiências, crescem de formas diferentes dependendo do solo, configuração arquetípica de base. O mesmo tipo de semente cresce diferente em solos diferentes. Terceiro, processo de individuação. À medida que você cresce, a psique busca expressar sua configuração autêntica. Esse é o processo que Jung chamava de individuação. Tornar-se quem você realmente é, não quem os outros querem que você seja. E aqui está o ponto crucial. Se sua configuração arquetípica autêntica inclui homossexualidade, a individuação implica aceitar e integrar isso. Resistir não muda a configuração, apenas gera conflito interno, negação, neurose. Agora, isso significa que não há fatores biológicos? Claro que não. Há predisposições hormonais, há fatores genéticos, há fatores epigenéticos, como o ambiente uterino afeta a expressão de genes. Isso significa que não há fatores sociais? Claro que não. A cultura influencia como você entende, nomeia, vive sua orientação. Influencia se você a aceita ou reprime. Influencia as narrativas disponíveis para dar sentido à experiência. Mas a explicação de Jung adiciona uma terceira camada, a camada psicológico-arquetípica.
E essa camada é fundamental porque conecta o biológico e o social à experiência vivida autêntica. Você não é apenas corpo executando código genético. Você não é apenas mente absorvendo discursos sociais. Você é psique, uma realidade que tem base biológica, é influenciada por cultura, mas também tem sua própria natureza, sua própria estrutura arquetípica, seu próprio propósito individuativo. Deixe-me contar uma história que ilustra isso. Jung atendeu ao longo de sua carreira diversos pacientes homossexuais. Em um caso documentado, mantendo anonimato naturalmente, ele trabalhou com um homem que chegou ao consultório em profundo sofrimento. O homem tinha consciência de sua atração por outros homens desde a adolescência. Tentou de tudo para corrigir isso. Orou, fez terapias que prometiam mudança, tentou forçar-se a relacionamentos heterossexuais. Nada funcionava. E quanto mais ele lutava contra sua própria natureza, mais infeliz ele ficava. Ele via a homossexualidade como defeito, como algo errado com ele, como falha que precisava ser consertada. O trabalho de Jung com esse paciente não foi tentar curá-lo da homossexualidade, foi ajudá-lo a compreender a origem e a razão de ser de sua configuração psíquica. Através de análise de sonhos, imaginação ativa, exploração de arquétipos, o homem começou a ver que sua configuração não era defeito, era característica. Era parte de quem ele era no nível mais profundo da psique. Mais que isso, ele começou a ver que sua capacidade de acessar tanto energias masculinas quanto femininas de forma mais integrada não era fraqueza, era potencial, era dom. Era exatamente o que o tornava excepcionalmente capaz de compreender outras pessoas, de fazer o trabalho que ele escolheu. Ele era educador. Estudantes manos se abriam com ele de forma que não se abriam com outros professores. Estudantes mulheres também. Por quê? Porque ele conseguia transitar entre mundos, conseguia falar ambas as línguas psíquicas. Sua homossexualidade não era obstáculo a superar. Era parte integral de sua configuração única, que lhe dava ferramentas específicas para o seu propósito de vida específico. E quando ele parou de lutar contra isso, quando aceitou e integrou essa dimensão de si mesmo, a neurose cessou. O sofrimento diminuiu drasticamente, não porque ele se curou da homossexualidade, mas porque parou de guerrear contra sua própria psique. Ele começou o processo de individuação verdadeira, de tornar-se quem ele realmente era. Então voltemos à pergunta original: por que existem pessoas homossexuais? E agora você entende por que não há uma resposta única e simples. Há múltiplas camadas de resposta, todas verdadeiras, todas complementares. Camada biológica. Há fatores genéticos, hormonais, epigenéticos que criam predisposições. A homossexualidade aparece em centenas de espécies animais. Há base biológica real. Camada psíquica. Há configuração arquetípica específica, manifestação particular de ânima e ânimos, complexos parentais que influenciam o desenvolvimento. Há uma realidade psicológica profunda. Camada existencial. Há um propósito individuativo único para cada psique. Cada configuração serve a processo de tornar-se quem você é. Significado pessoal. Camada coletiva. Há papel na diversidade característica do inconsciente coletivo humano. Há função de equilíbrio, de mediação, de terceiro incluído. Há propósito no todo maior. E essas camadas todas coexistem, não se contradizem, se complementam. A pergunta, é inato ou adquirido? É falsa dicotomia. São ambos. É configuração arquetípica de base, inata, que se desenvolve através de interações complexas até manifestar-se como orientação sexual consciente. A pergunta, a causa específica, é mal formulada. Não há causa única. Há configuração multifatorial única para cada indivíduo, mistura específica de biologia, psique, experiência, arquétipos. A pergunta, por que a natureza produziria isso, encontra a resposta. Porque diversidade está em tudo na natureza. Porque diferentes configurações psíquicas servem diferentes propósitos no equilíbrio coletivo.
porque a riqueza da natureza está em sua multiplicidade, não em sua uniformidade. E aqui está talvez o ponto mais importante. Compreender a origem e a razão de ser de uma configuração psíquica não é buscar culpa, não é buscar patologia, é buscar entendimento da vastidão da psique humana. Quando você pergunta por que existem pessoas canhotas, você não está buscando defeito, você está buscando compreender uma variação interessante da neurologia humana. Quando você pergunta por que existem pessoas sinestésicas, você não está patologizando, você está fascinado pela diversidade de formas que a consciência pode tomar. Quando você pergunta por que algumas pessoas têm vocação para a liderança e outras para a contemplação, você não está julgando. Você está reconhecendo que arquétipos diferentes servem propósitos diferentes. E quando você pergunta por que existem pessoas homossexuais, desde que a pergunta venha de curiosidade genuína e não de julgamento disfarçado, você está fazendo a mesma coisa, buscando compreender uma das múltiplas configurações que a psique humana pode assumir. E a resposta de Jung honra essa curiosidade. Oferece explicação que não reduz, não julga, não nega a experiência vivida, mas também não recusa a pergunta por medo de que perguntar seja ofender. Então, o que muda quando você compreende tudo isso? Primeiro, muda como você olha para si mesmo. Se você é homossexual, você para de perguntar o que está errado comigo e começa a perguntar qual a origem e a razão de ser da minha configuração psíquica. Que características únicas ela me dá? Que perspectivas? Que dons? Você para de lutar contra a sua própria natureza, luta que gera apenas sofrimento, e começa o trabalho real de individuação, tornar-se plenamente quem você é, integrar todas as dimensões da sua psique, incluindo aquelas que a sociedade pode ver como inconvenientes. Segundo, muda como você olha para os outros. Se você é heterossexual, você para de ver homossexualidade como mistério inexplicável, ou como ameaça, ou como mero dado biológico sem significado. Você começa a ver como configuração psíquica legítima, com profundidade, com propósito, com razão de ser no grande mosaico da humanidade. Você para de precisar escolher entre "é escolha", que soa como acusação, e "nasceram assim, não há nada a entender", que esvazia de significado. Você tem uma terceira via, é a manifestação arquetípica, autêntica, tem múltiplas causas complementares e merece ser compreendida com a mesma seriedade com que compreendemos qualquer outro aspecto da psique humana. Terceiro, muda o próprio debate cultural. Saímos da guerra entre biologicismo determinista e construcionismo vazio. Entramos num espaço onde podemos honrar tanto a ciência quanto a experiência vivida, tanto a biologia quanto o significado, tanto os dados quanto a psique. E nesse espaço, finalmente, podemos fazer a pergunta por quê? Sem medo. Por que não estamos mais buscando defeito, estamos buscando compreensão? Isso é consequência direta de compreender profundamente o que Jung estava dizendo. Porque no final, a questão não é apenas sobre homossexualidade. É sobre como encaramos toda a diversidade humana. Toda vez que alguém manifesta uma configuração psíquica diferente da maioria, seja orientação sexual, seja neurodivergência, seja tipo de personalidade, seja vocação de vida, nós temos uma escolha. Podemos ver como defeito a corrigir, como ameaça a controlar, como inconveniência a tolerar. Ou podemos ver como uma das infinitas manifestações da riqueza do inconsciente coletivo, como configuração legítima com suas próprias características, perspectivas, dons, como parte integrante do todo maior. Jung nos convida à segunda opção, não por ingenuidade, não por relativismo vazio onde tudo vale, mas por compreensão profunda de como a psique humana funciona. A psique não é uniforme, não deveria ser. Sua diversidade é a sua força.
Suas múltiplas configurações são seu design, não seu defeito. E isso nos leva à pergunta transformadora final. Se a pergunta não é o que está errado, mas qual a origem e a razão de ser desta configuração psíquica, como isso transforma sua compreensão de si mesmo e dos outros? Se você para de buscar patologia e começa a buscar compreensão, o que você descobre sobre a natureza humana? Sobre sua própria natureza? Se você reconhece que a diversidade psíquica não é acidente, mas design do inconsciente coletivo, que características únicas cada configuração, incluindo a sua, traz ao mundo? A diversidade da psique humana não é acidente, é design do inconsciente coletivo. E quando compreendemos o design, paramos de lutar contra a nossa própria natureza e começamos a individuação verdadeira. Hoje, você iluminou uma questão profunda, não para julgar, não para patologizar, mas para compreender a riqueza infinita da psique humana com a consciência iluminada pelo saber.